Bom, a síndrome de borderline, ou transtorno de personalidade borderline, é um transtorno mental gravíssimo, caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, autossabotagem e funcionamento. Os sintomas mais comuns da síndrome de borderline englobam instabilidade emocional, sensação de inutilidade, inseguranças, impulsividade e relações sociais prejudicadas. As experiências geralmente resultam em ações impulsivas e relacionamentos instáveis. Uma pessoa com síndrome de borderline pode experimentar episódios intensos de raiva, depressão, ansiedade. Elas duram em torno de horas ou até mesmo dias. Classificado como um transtorno de personalidade, borderline é um transtorno psicológico que faz com que a pessoa tenha fortes mudanças de sentimentos que podem vir a desencadear o medo de abandono, a impulsividade e relacionamentos instáveis, por conta da alta intensidade de suas sensações. O diagnosticado pode ter também depressão atípica e ansiedade elevada, que dificultam o relacionamento deles com as outras pessoas e o convívio com a sociedade. Primeiramente, eu gostaria de definir o que são transtornos mentais. Os transtornos mentais, eles se definem pela anomalia de alguma função psíquica, que vai afetar os nossos sentimentos, nossas emoções, pensamentos, a nossa percepção com a realidade e como a gente lida com as pessoas ao nosso redor, em sociedade, nosso comportamento. Os transtornos mentais, eles podem ser desencadeados por diversos fatores, sejam eles sociais, hereditários, ou até mesmo por eventos traumáticos. Pensando na hereditariedade, assim como outros problemas de saúde, os transtornos mentais eles também podem vir por uma propensão familiar, quando o indivíduo tem características mentais herdadas de parentes. E assim ele vai ter a tendência para reagir de uma maneira patológica. E assim adquirir a doença. Mas isso não é regra. Assim como para os eventos traumáticos. Não é porque você vai passar por um evento traumático que você vai adquirir uma doença mental por conta, um transtorno mental por conta desse evento traumático. Você pode passar e não adquirir nada. Assim como você pode herdar alguma característica mental de algum parente e não reagir de forma patológica. Transtorno de personalidade se refere a um padrão de comportamento, de pensamento mal convencionado. E o transtorno de personalidade limítrofe, o transtorno de personalidade borderline, ele vai se enquadrar nesses transtornos de personalidade, no grupo dos dramáticos, junto com os narcisistas e os antissociais. A principal característica dessa condição psíquica, do transtorno borderline, é as mudanças intensas de humor e também o medo constante do abandono pelas pessoas que estão ao seu redor, de seu convívio. Outra característica é o sentimento de vazio crônico, que pode levar à depressão, que ela vai tender a ser do tipo culposa. Ou seja, o que é tipo culposa? Tipo que a pessoa, ela tá mais relacionada com o sentimento de solidão, de ser rejeitado, de não ser importante para as pessoas. E também, nesse transtorno, vai existir no paciente uma dificuldade de estabelecer seu senso de identidade, de saber quem ele é. Muitas vezes essas pessoas elas acabam copiando os comportamentos, as características da identidade de outras pessoas para se sentirem aceitas. Existe também uma presença muito grande afetiva da ira e também resquícios de ansiedade nesses pacientes. Pensando no comportamento, esses pacientes eles acabam sendo, em seus momentos de psicóticos transitórios, muito agressivos, muito impulsivos e tendem a ter comportamentos autodestrutivos, como adquirir dívida, comer compulsivamente, ter o uso abusivo de drogas, se cortar, se automutilar. Que muitas vezes pode ser feita por chantagem emocional.
ligadas ao receio do abandono, supomos, tá apaixonada, a pessoa não te quer, e esse tipo de pessoa, por serem muito intensas, né, por terem uma comoção muito estável nos relacionamentos, elas, com medo de perder essa pessoa, acabam se cortando só pra mostrar, olha, eu tô me cortando por você, eu amo você, não me deixe. É uma coisa muito comum. O suicídio, ele normalmente vai ocorrer, não, eu não diria em pouca quantidade, mas ele não vai ser planejado por uma pessoa com borderline. Ele vai ocorrer de maneira impulsiva, em algum psicótico transitório. Ele nunca vai planejar o seu suicídio, porque normalmente essas pessoas, mesmo tendo medo de perder as outras, elas são muito autodiatônicas. Para finalizar, vou terminar falando sobre os relacionamentos, né? Que normalmente eles são bem intensos, né? Tipo, de início já começa uma emoção, um amor, uma paixão muito grande, mas eles são muito estáveis, que são caracterizados por conflitos, muitas brigas, términos frequentes, né? Aquele casal ioiô que volta, termina, volta, e pelos ciúmes exagerado. Agora, mais uma curiosidade sobre esse transtorno psicopatológico, né? Que vocês já sabem, chama borderline, mas também pode ser chamado de transtorno de personalidade limítrofe. Quem foi a primeira pessoa a usar o termo borderline foi o Adolf Stern, em 1938, que ele descreve o borderline como uma hemorragia psíquica. E esse termo borderline, em inglês, ele vai significar fronteiriço. Por que fronteiriço? Porque esse transtorno, ele não se adequa nem aos neuróticos e nem junto dos psicóticos, mas sim no meio deles. Por isso, né, limítrofe. No meio, no limite, entre esses dois tipos de transtornos mentais, né, de categorias. Basicamente, o transtorno de borderline foi visto durante muito tempo como algo sem tratamento. Porém, nos dias de hoje, com acompanhamento psiquiátrico, é possível perceber um comportamento diferente e que possui um padrão que levam ao diagnóstico do borderline. O borderline em si não tem cura, porém o uso de medicamentos, apoio da família e amigos e também terapia podem ajudar e muito a pessoa se manter estável. Vale ressaltar que um dos maiores medos da pessoa que possui o transtorno é de ficar sozinho, de não ter ninguém ali para dar o apoio a ela. Algumas das terapias recomendadas são a terapia cognitivo-comportamental, que é comumente utilizada em várias terapias de transtorno mentais. Ela se baseia em tentar entender a forma que o paciente é afetado por determinada situação, como tristeza, dor, incômodo ou desconforto. E a terapia dianética. A dianética é basicamente a ciência que estuda a mente. E nesse tratamento, nessa terapia, ela busca entender o porquê determinado comportamento está ligado a memórias passadas, ou seja, coisas que aconteceram e a pessoa provavelmente ficou com trauma disso. Também vale ressaltar que muitos dos pacientes não conseguem reconhecer os sintomas do transtorno, sendo assim, às vezes acaba sendo impossível diagnosticar o borderline. Muitos desses sintomas costumam aparecer na adolescência e que várias vezes acabam sendo confundidos por rebeldia, e isso é extremamente perigoso, pois pode acabar levando a episódios de automutilação, vícios, agressões físicas e até mesmo ao suicídio. O transtorno de borderline está presente em 1,5% a 3% da população geral, porém as mulheres procuram mais formas de tratamento do que os homens. Uma das causas que pode ser influência genética, alteração no cérebro, abuso sexual, ambiente familiar, entre outros. É comum também que essas pessoas tenham um comportamento de autossabotagem, como por exemplo, ela tá prestes a alcançar algo que ela queria muito, mas acaba desistindo. É muito difícil ser diagnosticado com esse transtorno.
Porém, a identificação e tratamento correto são de extrema importância. E eu vou falar sobre algumas dicas de como lidar com alguém que tem transtorno borderline. Demonstrar que se importa, tenha clareza na comunicação, não utilize palavras de acusação, sempre pense com empatia, preste atenção aos gatilhos, não contribua no ataque de fúria, reconheça sempre que possível. E existem dois tipos do caso de borderline, o convencional e o invisível. O convencional, ele também é conhecido como borderline de funcionamento baixo, é quando a pessoa tem síndrome mais autodestrutivos. Além disso, quem sofre com esse tipo pode ter mais chances de ser internado por tentativas de automutilação e pensamentos de suicídio. Já o invisível, a pessoa pode levar uma vida comum e muitas vezes esse transtorno passa despercebido por todos. Além disso, a pessoa pode ter um dia normal no trabalho, estudo e sem comportamento autodestrutivo.